Isso. Boa noite para todas. Iniciando aqui mais uma reunião de todo mês, né? A gente faz todo mês essa reunião, esse encontro, para que a gente possa melhorar todas as estratégias do mês, né? Como eu falei para vocês, eu sempre fico por ali nos bastidores, todos os dias, acompanho todas as mensagens de vocês, todas as dificuldades, né? Mesmo à distância, eu me sinto conectada com vocês, tá? E vocês podem ter certeza que o que você sente desse lado aqui, eu sinto de cá, tá? Porque eu amanheço o meu dia já pensando em vocês. No meu mural de sonhos, pra vocês terem uma ideia, a minha tela, a primeira coisa que aparece é a comunidade. A primeira coisa. Eu faço as minhas orações de olho fechado, porque eu não sou de ficar olhando o celular, sabe? O WhatsApp, mas na minha tela que destrava o celular tem a comunidade, porque aí eu começo a pensar nos meus motivos, né, que me põem em pé todos os dias, né? A minha motivação maior são vocês, então vocês podem ter certeza que, mesmo sendo um projeto online, eu sempre estarei conectadas com vocês, tá? Eu vou pedir para vocês colocarem no mudo, mas depois eu vou colocar para. Eu acho que nem precisa, só se tiver muito barulho no fundo, só para a gente conversar sobre esse teste. Esse teste que eu trouxe para vocês foi uma maneira de conhecer melhor, né? Cada uma de vocês. E ele foi bem preciso, tem pessoas que deu certinho. Acho que foi só a Daniela. Depois que eu fui ler o teste dela, eu até concordei que o teste dela não foi exatamente aquilo que eu conheço de você, Dani. Eu acredito que em outro momento que você fizer, pelo que eu estava olhando das meninas aqui, o seu teste é bem parecido com o da Virgínia, por exemplo, e por incrível que pareça, são primas, né? O da Renata. Então, o seu teste é parecido com o das meninas ali, das suas primas, tá? Mas aí a gente vai rever. Mas é bom que cada uma de vocês conheçam o teste da outra, porque, no geral, cada uma de nós tem um pouquinho de cada teste desse, tá? Cada uma de nós temos um comportamento, um determinado momento que você vai chocar com algum desses perfis, tá bom? São quatro perfis, né? Então, depois eu vou falar para vocês aqui, quem está aqui, por exemplo, né? O teste da Daniela deu comedor emocional. E a gente até conversou lá no privado. Eu acredito que o seu teste não seja isso, tá? Eu acredito que o seu teste é a perfeccionista que se sabota, é o mesmo da Renata. Eu não sei se você chegou a ler lá esse teste lá, se você chegou a ter acesso a essa informação. Eu não sei se vocês têm, não tem, né? Então é isso, ó. A do da Renata Coelho deu a perfeccionista que se sabota. Eu tenho certeza absoluta que a Daniela também daria isso. Da Virgínia deu também a perfeccionista que se sabota. Da Benedita deu a prisioneira do efeito sanfona. A Valéria não conseguiu fazer, mas depois você faz, viu, Valéria? A Luzia deu o corpo que pede socorro. A Denise deu a prisioneira do efeito sanfona. O da Denise e o da Benedita são parecidos. Entendendo? O Sim. da Letícia deu a comedora emocional, que eu da Daniela tinha dado. Eu falei para elas que a gente conversou ali. Eu também acho que algumas vezes pode até ser, viu, Dani? Por isso que deu. Algumas Uhum. vezes pode ter um emocional aí, mas a maior parte do tempo eu acredito que você é a perfeccionista que se sabota, tá? A Letícia deu certinho, né? Foi perfeito, inclusive a gente até conversou, o teste dela foi em cima, a comedora emocional. A Auri não está aqui, a Auriclis, o dela também deu emocional. Mas quem que deu emocional? O da Luzia, né, foi o único diferente. O corpo que pede socorro. Tem tudo a ver, viu, Luzia? Tem tudo a ver, tá? Depois você vai entender aqui. Então, vamos começar pela comedora emocional, né?
Vou falar um pouquinho aqui para a Dani, mas mesmo achando que não é ela, e a Letícia, tá? O teste, o seu diagnóstico, a comedora emocional é o seguinte, vou ler para vocês porque não teve como eu disponibilizar isso aqui para você, tá? A comedora emocional, ela come para aliviar o que sente. A comida é o analgésico dela. Fala em liberdade e não em dieta. É como se a comida para você fosse uma liberdade de você se expressar, tá? Porque muitas vezes quem come por emoções são aquelas pessoas que não conseguem expressar suas emoções, externalizar. Elas, ao contrário, ela internaliza, tá? E isso faz com que você não falo nem comer por emoções. Faz com que você não escolha um alimento mais saudável. Você vai ser guiada pelas escolhas que te levam ao prazer, Uhum. tá? Então você vai ser guiada, você não quer comer aquela comida da dieta, porque você está emocionalmente ali abalada, você vai escolher a comida que você quer. Então, a comedora emocional, ela não é porque a pessoa está ali deprimida e ela desconta na comida. Muitas vezes está relacionado com aquilo que você me falou. Você não quer comer aquilo que está na dieta. Se você Ah, está então aí sentida, concordo. tá vendo? Foi por isso que foi importante vocês terem vindo. Porque quando você está sentida, você não quer nem saber de comer a comida que está ali. Você quer uma comida que vai te confortar. Não que isso seja que você está deprimida, ansiosa, que você está se acabando na comida, que você está descontando na comida, tá? Você não está descontando na comida, mas você está buscando na comida um alívio, um prazer, porque você naquele momento você quer desligar, tá, Letícia? Você quer desligar daquele estresse que foi no seu dia. Você não quer nem saber. Você já malhou, você já fez sua atividade física e você quer se compensar. É aquela pessoa que fala assim: eu mereço, tá? Então, veja bem, vocês não têm nenhum problema com comida. Por isso que eu falei para vocês, não tem problema com comida. Você tem problema com o que vem antes da comida. Então, se acontecer alguma coisa com você, então, antes de comer, se acontecer alguma coisa, alguma contrariedade, você não vai recorrer a uma comida normal ali, de dieta, você não vai para a cozinha fazer uns ovos mexidos, você não vai para a cozinha fazer um caldo saudável, você vai para aquela comida que vai te dar o prazer, Uhum. tá? Então, olha, a ansiedade, o estresse, o vazio que aparece do nada, tá? Aí sim, aí é um caso de depressão. Aí a comida entra como um alívio rápido. Por isso que eu estou te falando que às vezes você não identifica, não se identificou nisso, porque é muito rápido. Você come aquela comida que você gosta e já passou. Uhum. E já passou. Porque você é uma pessoa que no outro dia está indo para academia, está fazendo tudo, então você não consegue perceber esse vilão. Você também, viu, Letícia? Ainda bem que você abriu a telinha aí. Você sabe que não vai resolver, mas no momento parece ser a única saída. É tipo assim, depois eu resolvo. Mas nesse momento o que eu quero comer é isso, tá? Então, isso não tem nada a ver com força de vontade, com nenhuma de vocês duas, tá? Isso é um padrão que o seu cérebro aprendeu. Isso é um padrão que o seu cérebro aprendeu. E o que se aprende você aprende tudo de novo, igual você falou para mim, Daniela. Eu estou te usando como exemplo porque a gente conversou sobre isso, né? A Letícia também ela abre muito, se abre muito comigo ali no privado. Eu amo isso, tá, meninas? Porque é uma forma de ajudar vocês. É, lembro que você me falou, as suas palavras, Dani, você falou assim, Eliane, tanta coisa que eu não fazia, agora eu faço. Eu não comia ovo, eu era chata para isso, era chata para várias coisas que hoje eu já consigo. Então, Uhum. está falando exatamente isso aqui, ó. O que se aprende, se desaprende também. Dependendo do momento que você está,
Você não vai comer o ovo de manhã no café da manhã, você vai tomar nojo, porque o que que acontece? O seu cérebro ali, ele está, ele está te sabotando, é como se estivesse se sabotando, porque você está naquele lugarzinho ali que a comida para você é o alívio, tá? Então vamos acompanhar. Então, imagina vocês duas como seria, que ó, imagina que como seria sentir que a comida voltou a ser só comida. Para você, Daniela, a Letícia está numa vibe muito boa, né? Inclusive, ela está fazendo terapia, está fazendo, nossa, tá lindo o processo dela, está numa vibe muito boa. No seu processo, Daniela, o que que você precisa? Eu achei muito bacana. Você hoje fez um desabafo sem perceber. Depois da live. Uhum. Depois da live você soltou essa, tá? Você precisa o quê? Ah, eu precisava de ouvir isso. Eu estava muito desanimada, eu precisava dessa motivação. Você entendeu? Porque você desaprendeu. Nesse tempo que você manteve aí uma alimentação que estava te confortando, tá? E você fez uma negação a tudo que você aprendeu, então agora você se conectou. Tudo depende, gente, da nossa consciência. Não tem como você desligar a sua consciência, a sua presença, tá? Então, sem culpa depois de comer, tem como você voltar a isso aí, sem se culpar depois de comer, sem aquela batalha interna de toda vez que bate a ansiedade, você ficar se culpando. Você entendeu? Porque hoje você me falou isso, às vezes você se culpa, né? Sem precisar sempre pensar assim, ah, segunda-feira eu recomeço. Você pode corrigir no seu dia. Gente, para de achar que comeu aqui e pronto, danou-se tudo. Eu comi alguma coisa que não deu certo fora da dieta, pronto, perdi tudo. Não, para de acreditar, isso é pensamento sabotador. Comeu alguma coisa no seu dia, pode ser um dia normal, que não estar na dieta, vocês não precisam se culpar, é só corrigir na próxima alimentação. Eu faço muito isso. Eu, quando eu vou lá no centro, toda vez que tem uma cafeteria lá, eu me dou o luxo de ir lá e comer um cupcake, né? E um cappuccino. Aí, quando eu cheguei no almoço, só cisquei a comida. Sentei na mesa para almoçar com o pessoal, comi só a carne, só a proteína. Porque eu tinha tomado café da manhã antes de ir para a consulta e depois eu tomei esse cappuccino. Porque o quê? É padrão de comportamento? Eu não comi por ansiedade, não. Já é um padrão. Nós não mudamos o nosso padrão de comportamento. A gente consegue lidar. Você consegue diminuir os danos. Eu falei, gente, não precisava comer aquilo nem conforme eu estava, mas eu estava com desejo. Eu atendi o meu desejo, fui lá e tomei esse. E era um lugar bem bonito, eu adoro viver experiência, eu amo viver experiência, um lugar que eu ainda não tinha conhecido também. Então, eu falei assim: ah, sabe de quê? Eu vou ali comer. Não estou nem com fome, mas eu sentei lá e tomei o meu cappuccino, sem culpa. Quando eu cheguei na hora do almoço, eu comi só a proteína, só a carne. Tá? Então, para de se culpar, porque tudo é motivo para vocês pensarem assim: ah, perdi a dieta, tá? Então, esse é um alerta para vocês que muitas vezes tem esse perfil aqui. Então, você não precisa, nem você nem Letícia, não precisa de mais uma dieta. Vocês só precisam voltar a se conectar com o sentimento de vocês e entender que é só voltar. Só voltar. Não precisa ficar, ai, qual dieta que eu tenho que fazer? Porque isso sabota a sua mente. Principalmente você, Dani, que tem uma dificuldade maior de aceitação de variedade de alimentos. É você pensar assim, poxa vida, eu tenho que voltar tudo isso de novo? Eu tenho que fazer aquele detox? Eu tenho que fazer esse desinflame? Não, você não precisa. Você só precisa fazer boas escolhas, Uhum. Tô precisando. tá? Não precisa se culpar e não precisa pensar, você não precisa percorrer todo aquele caminho que você já fez, já está aí, já está instalado na sua mente. O chip já está aí. Só falta você retomar isso de novo. Porque o que desanima você também, eu me sinto assim,
é ter que pensar que você tem que voltar tudo de novo, tudo que você viveu. Você não precisa de mais uma dieta. Você só precisa fazer o que tem que ser feito. Tudo que você fez e deu certo, você só precisa retomar, tá? Agora Uhum. vamos aqui passar para outro aqui, tá? Outro perfil. Já chegaram mais gente aí. A Renata até chegou. A Kênia não fez ainda, mas Kênia pode fazer esse teste, vai ser muito bom. Então, vou falar aqui o teste que deu da Renata Coelho, a perfeccionista que se sabota. Renata, a Adriane não está aqui. A Áurea também deu perfeccionista. A Virgínia deu a perfeccionista que se sabota. Então, é a Renata e a Virgínia, são as duas Natália, eu não tô primas. dando conta de pôr o meu microfone no mudo. Deixa eu colocar aí para Não tô você, com... tá? Acho que deu. Deu? Deu. Então, eu vou falar agora com o perfil da Virgínia e da Renata, porque elas estão aqui, tá? A Virgínia já se pronunciou aí, ó. Vocês, o perfil de vocês deu a perfeccionista que se sabota. O que que quer dizer isso? Vamos lá. É, vamos lá. Começa com tudo e desiste no primeiro erro. Virgínia e Renata. Vive entre o tudo e o nada. Fala em constância sem pressão. A Virgínia odeia pressão. A Virgínia se pressionar, nem dieta, ela nem gosta de fazer com esse cardápio ali. Então, por aí eu já vi que já se identificou. Ela não gosta de pressão. A Virgínia gosta de ter essa liberdade, tá? Mas também é aquela pessoa que fala assim o tempo todo comigo ali no privado. Ah, mas eu não tenho resultado porque eu também estou fazendo nada. Você só não está fazendo ali o cardápio bonitinho, dona Virgínia. Mas se você está fazendo boas escolhas durante a sua semana, tanto é que tem hora que ela fala assim: você vai ver, Eliane, essa semana eu vou emagrecer 1 quilo. A danadinha vai lá e emagrece. Ela nada 3.000 quilômetros num dia e já seca na semana 1 quilo, quando ela quer. Então, isso também não é bom, isso é estressante, né, Virgínia? Eu não sei se a Renata se enquadra nisso, mas vamos lá, vamos ver. De segunda para hoje já foi 1 quilo. Aí, tá vendo? Tem tudo a ver, né? Então, você é uma pessoa, você que tem esse perfil da perfeccionista, não é uma pessoa que não tem determinação, vocês são muito determinadas, até demais, tá? Quando pega para fazer, faz mesmo. Renata também, várias vezes já fez. O problema é que você colocou uma régua tão alta para si mesma que qualquer escorregadinha vira motivo para desistir de tudo. A sorte da Virgínia é que ela está na comunidade, porque se ela não tivesse na comunidade, ela já tinha desistido. Aí vem aquele famoso pensamento: já que estraguei tudo, deixa para depois. Não vou mexer com isso agora. Tá? E sempre está um famoso ciclo vicioso, sempre recomeçando, tá? Come aí Então, a gente, pipoca, ó. esse tipo, esse tipo de comportamento, ele não é fraqueza, muito pelo contrário, são pessoas que são muito até fortes demais, tá? Então, não é fraqueza, tá? É simplesmente essas pessoas, elas mesmas armam armadilhas. Vocês mesmos armam suas armadilhas para que vocês não seguem fazendo. Sabe por quê? Porque, como eu falei, ou você está no tudo ou você não está no nada. Então, você prefere não fazer do que pensar assim: ah, se for para fazer mais ou menos, eu não vou fazer. Se for para. Virgínia, se não for para eu nadar 3.000 metros, eu não vou, eu nem vou lá no Caiçara. Mas se for, vai lá, entendeu? E nada 3.000 metros até no frio. Então, isso não é falta de determinação, não, mas é quando vocês acham que não vai dar conta, que você não está fazendo o seu melhor, você acaba desistindo, tá?
Então, aqui, ó, é uma armadilha que mental, viu, gente? Por isso que tudo se conecta com a mente. Mental, que a maioria das mulheres que mais se dedicam acabam caindo. Você se dedica demais, Virgínia, Renata, né? Tem outras mulheres que não estão aqui, a Aline também. Inclusive, a Aline é minha professora. Ela se dedica demais, tá? Mas só que vocês mesmos cavam as próprias armadilhas, tá? E a Adriane, engraçado, que a Adriane deu perfeccionista. Eu achei que a Adriane ia dar comedor emocional, mas lendo aqui esse diagnóstico, a Adriane se encaixa perfeitamente nisso aqui, tá? Então, continuando, tá? É, eu quero que vocês entendam, Virgínia e Renata, que estão aqui, que Virgínia aprendeu para. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Maria Isabel, a Aline. Ah, a Aline Eu tô chegou. aqui. Tá, a Virgínia está aqui. A Aline chegou. Então, a Aline estava acabando de falar aqui do seu perfil. O seu perfil deu a perfeccionista que se sabota. Então, gente, o que que vocês têm que aprender? Que o deslize de vocês não significa fracasso, tá? Não precisa você desistir porque achou que não vão conseguir ir além, tá? Então, tem que aprender a fazer o pouco. A fazer o pouco até chegar no muito. A Virgínia, toda sexta-feira. Ela é tão perfeccionista, gente, que mesmo ela não tendo resultado, toda sexta-feira, ela me manda ali no meu privado o relatório dela, toda sexta-feira, tá? E, e eu estou trabalhando com a Virgínia é exatamente isso. Virgínia não precisa ser perfeita, só faz, só faz. Aí ela, às vezes ela se culpa, porque eu também sou sem vergonha, né? Eu falo com ela, não, você não é. Não, não admita essa identidade, você não Eu é. gosto de mais farra que o resto da turma. É só isso que acontece. Então, o que que eu falo para vocês? Para a Virgínia, para a Aline, que está aqui, para a Renata, é, vocês não precisam ser tudo, não precisa fazer tudo perfeito, tá? Vocês só precisam ser constante, tá? Porque a constância, gente, olha o que está escrito aqui, a constância imperfeita chega muito mais longe do que a perfeição que para toda hora. Toda hora a Virgínia está parando, todo fim de semana a Virgínia está parando. Todo fim de semana a Aline está parando. Todo fim de semana a Renata está parando, tá? Então a perfeição leva vocês a parar, a parar. Então não pare. Não precisa ser perfeito. Tá no fim de semana, o que que eu posso fazer um pouquinho aqui para diminuir esses danos? Mas aí vocês pensam assim: "Ah, já quei tudo mesmo, já não fiz nada certo". Agora, a Aline falou isso para mim, gente. A Aline falou isso para mim, que a semana para ela é super tranquila, mas chega no fim de semana, acabou. Então, isso é a armadilha que vocês colocam para vocês mesmos, que a mente de vocês arma para vocês, tá? Então, vocês só têm que ser constante. Chegou no fim de semana, para não cair nessa armadilha que, já que eu não fui perfeita, depois eu corrijo isso, o que que eu posso fazer aqui para corrigir na próxima refeição? Se eu estou aqui tomando a minha cervejinha, o que que eu posso comer, Virgínia, Aline, eu também? O que que eu posso comer para diminuir? Eu não posso comer uma pratada de risoto e tomar cerveja. Eu não posso ir no rodízio de pizza e tomar cerveja. Ou enfiar a cara lá no vinho, seja. Come a proteína. Come a proteína, leve ali, um cheiro a gostinho leve. Porque tudo vai te causar um dano. Então, qual dano eu vou escolher? Qual dano dessa vez? Mas aí o que que acontece? É tudo ou nada. Ou eu vou comer tudo que tem aqui nessa Fenamil, nesse parque, vou beber tudo, para depois eu corrigir isso. E depois é uma canseira. É por isso que fala que a perfeccionista que se sabota, tá? Então, sintam isso aí no coraçãozinho de vocês, na mente de vocês, e façam
esse passo aqui, tá? Você não precisa ser perfeita, tá? Você só precisa ser constante. Você deve continuar mesmo quando não foi tudo perfeito, tá? E isso vale para o fim de semana. Só o fim de semana. Tá vendo como é que eu conheço vocês? E esse teste foi bom que me conectei mais ainda com cada uma de vocês, tá? Então, agora vamos para o próximo aqui. Quem está aqui? A Denise, a Benedita. O teste delas deu a prisioneira do efeito sanfona. A Denise, a Eunice não tá. Acho que só tá a Denise e a Benedita, tá? Foi bom que deu cada duas, né? Duas. O teste da. É só um momento. Eu digo, vê o que o Pedro quer, que eu tô aqui eu tô aqui. Ele tá me ligando. Então, para vocês terem ideia, né, eu falei aqui a comedora emocional da Daniela e da Letícia, a perfeccionista que se sabota das duas primas aí, da Virgínia e da Renata, né, e da Aline, aí depois entrou a Aline, e agora, aí a Adriane chegando, ó. Agora eu vou falar sobre a prisioneira do efeito sanfona, que é a Denise e a Benedita. Deixa eu ver quem mais está aqui que fez. Eu acho que o meu daria esse também, De qual que você acha? da prisioneira do efeito sanfona. Tá, vou ler aqui, tá? E você depois vai entender. Até bom, né? Você está aqui ao vivo. Ótimo. Eu vi que a Poliana que não fez, ela tá, depois pode fazer. Talvez ela vai se conectar com algum desses resultados. A Kênia também pode se conectar com algum desses resultados, tá, gente? Mas não se sintam fora do contexto aqui porque vocês não fizeram, tá? Não se sintam. É aí que vocês têm que se conectar mais ainda, tá bom? O que que eu perdi aqui, o que que eu posso entender disso aqui, tá? Vai ser muito bacana. Então, o que que fala aqui do efeito sanfona? Prisioneiro do efeito sanfona. Você não falhou na dieta. A dieta que falhou com você. Já começa fazendo uma repreensão, ó. Você não falhou na dieta, a dieta falhou com você, tá? É, A prisioneira do efeito sanfona, ela já sabe como emagrecer, várias vezes a Denise já emagreceu, a Benedita também já emagreceu. Graças a Deus estão mantendo, né, gente? Vocês já não estão nesse. Graças a Deus, eu estou mantendo. Isso, vocês já não estão mais nessa prisão, não. Eu libertei vocês. Eu libertei, porque vocês dão conta de emagrecer. Eu libertei vocês. Olha só que bacana. O problema é que o peso volta sempre. Ela está desgastada e desconfiante. Ainda bem que vocês estão no ambiente certo. Hoje vocês estão contribuindo com as pessoas, com as mulheres daqui da comunidade, Benedita e a Denise. Vocês estão contribuindo, porque vocês chegaram, vocês se libertaram dessa prisão e você sabe muito bem o que acontece, né, quando a gente vive nesse efeito sanfona. Olha só. Você já perdeu peso antes, mas isso aqui não é, como é que fala? Não está relacionado com vocês, mas já foi, tá? Mas já foi. Nesse momento, já não diz mais sobre vocês, mas em algum momento eu tenho certeza que você vai conectar com isso aqui, ó. Você já perdeu peso antes, mais de uma vez. Isso prova que você tem disciplina, e tem mesmo, tem mesmo. Benedita todos os dias, então, é uma disciplina absurda. Denise nem se fala, né, gente? Isso prova que você tem disciplina, que você consegue. O problema não é você, é que as abordagens que você tentou até hoje, olha, só até arrepiei, ó. As abordagens que você tentou até hoje preparam o terreno para o peso voltar. Eu acredito que a Poliana também está nesse diagnóstico aqui. A Poliana também é a prisioneira do efeito. Era do efeito sanfona, mas eu libertei. Também ela está mantendo, tá? Então, o que que acontece? Restrição severa desregula os hormônios. Tantas vezes que a Denise teve os hormônios desregulados por causa disso aqui, ó, de fazer restrição, de viver fazendo detox e voltando, fazendo detox e voltando.
corta algum grupo de alimentos, cria compulsão quando vai comer, e o corpo aprende a guardar tudo quando sente que vai faltar. Olha só que como que deu certinho. Tanto é que quando a Denise fez o teste, ela me mandou na hora, ela falou assim, amiga, mas esse teste me descreveu toda. Ela não pegou o diagnóstico, ela só respondeu as perguntas e ela já se conectou total nas perguntas, nas respostas ali, tá? Isso não é falta de força de vontade, é fisiologia. Então, quando a prisioneira do efeito sanfona, muitas vezes, gente, esse já é um diagnóstico que a gente faz de que a dieta ela tem que ser uma dieta específica. Uma dieta que vai controlar, além de controlar os hormônios, foi que a Benedita fez também. A Benedita, a gente começou a fazer a bioimpedância para ela poder ver como que estava diminuindo aí diminuindo o percentual de gordura. E outra coisa que melhorou muito, né, Benedita, foi que você, na época que a gente iniciou, ajustou a vitamina B12, Isso. ajustou também os hormônios. Eu me lembro que A você B, ajustou isso, a a, vitamina D também. a vitamina D. Então, isso é nítido, essa resposta. Ela faz dieta, mas o corpo não estava respondendo. Isso aconteceu com a Denise também, tá? Então, gente, esse teste ele é maravilhoso, tá? Então, vamos continuar aqui, ó. É, Então, o que que a gente faz quando esse corpo sempre retém, emagrece e depois ele recupera? O que que a gente faz com essas pessoas? A gente trabalha também o comportamento, tá? Trabalha também o comportamento. Trabalhamos também o metabolismo e a relação com a comida de um jeito que o teu corpo aprende que pode confiar no processo, tá? Sem restrição extrema e sem aquela ansiedade de quem sabe que vai falhar. Porque normalmente a prisioneira do efeito sanfona, ela passa a desconfiar. Ela passa a desconfiar de que isso vai dar certo para mim, ou eu vou voltar de novo. Eu vou fazer essa dieta e vou voltar de novo no efeito sanfona. Tá? Então, por isso que tem que trabalhar também a mente, que está seguro. Aqui na comunidade vocês aprenderam isso. Que está seguro comer, se permitir. Eu acho tão bacana a Denise contar. Gente, esse fim de semana eu me permiti, eu dancei, eu comi, eu bebi. É seguro. É seguro para vocês fazerem isso. E não precisa depois vocês ir lá e fazer aquele monte de restrição com comida. É só voltar para a dieta. Vocês estão entendendo que tudo tem aí um pouco, né, um viés emocional? Não tem como separar o comportamento alimentar do comportamento mental. Não tem como separar. Porque tudo são todas as nossas emoções que vai ditar aí as nossas ações. Tá bom, meninas? Então, aqui, ó, eu sei que a maioria dessas mulheres, né, elas são mulheres que estão cansadas. E são as mulheres mais desconfiadas que existem, porque elas já tentaram de tudo. Vocês é porque a Benedita, por exemplo, ela já estava super desconfiada. Mas ela falou assim: não, eu gostei do seu perfil, e você que. Tanto é que ela fazia um acompanhamento com o nutrólogo, ela tomava um monte de cápsula, um monte. Eu falei: você pode dispensar Foi isso tudo. primeiro. Pode dispensar isso tudo, Benedita. Vamos primeiro. Aí nós fizemos o detox para destravar o metabolismo, foi trabalhando o metabolismo, inchaço, retenção, e fui trabalhando com ela a mentalidade. Falei isso: olha, vai, faça a bioimpedância para você confiar em você. A Denise também teve um momento que ela teve que largar a balança, porque a balança estava sabotando. Entende, gente? Aí você acha que está no efeito sanfona, mas não está. Então, vocês começaram a acreditar no processo de vocês dentro da comunidade, tá? Então, espero que tenha feito sentido. E eu vou para o quarto e último aqui. O quarto e último aqui, eu acho que só está a Luzia que deu
O corpo que pede socorro. Luzia, eu achei muito, muito importante o seu resultado, tá? E pode ter certeza que tem muita conexão. Ó, o corpo que pede socorro. Ela se esforça, mas o corpo não responde. O intestino e a inflamação estão sabotando tudo por dentro. É interessante, Luzia, você fazer o protocolo da modulação intestinal, tá? Você lembra que você me falou que você sempre se sente inchaço? Às vezes, num dia só, o seu peso dá ele muda, né? De um dia, assim, você muda o peso. Então, é interessante você fazer essa modulação intestinal de novo, tá? Eu até falei na live hoje, né? Então, a fisiologia do seu corpo aqui, que não está bacana, não. E olha que você tem feito o seu melhor. Tem feito o seu melhor. Aqui, ó. Você se esforça, você tenta, mas o seu corpo parece não responder do jeito que deveria. É assim que você se sente? Pode destravar seu fone. Vamos interagir aqui para as meninas entenderem, porque você é a única que deu. Certamente outras vão dar. Isso. É, Olha dependendo, aqui, ó. o intestino incha, né? Dependendo do que eu como. Aí, às vezes, é coisa que eu tô acostumada e do nada ele incha. Aí fica. Mas, assim, o intestino não é travado, meu intestino funciona todo dia. Ele só incha. E eu sinto que aumenta no rumo do estômago, da barriga, né? Hum, então é porque está inflamado, tá? Gente, o intestino que funciona todo dia não indica que as suas microbiotas estão boas, não, tá? Vamos olhar para isso. Nossa, esse teste foi maravilhoso. Tanto que falou sobre vocês, né? A individualidade de cada uma de vocês. Olha só, inchaço, digestão lenta, aquela barriga que não sai, independente do que você faz. Sabe o que que isso pode significar? Que o problema não está na sua força de vontade, está no que está acontecendo dentro do seu corpo. Então, é uma resposta fisiológica. Então, vamos olhar para isso, tá? Eu fiquei bem impactada com esse resultado seu, porque nós vamos olhar para isso agora com carinho, nós duas. Eu vou te Certo. sinalizar ali para você fazer os protocolos. Tá vendo, gente, que cada uma de vocês tem uma diferença? A Daniela, já falei que a Daniela não precisa de outra dieta. Agora a Luzia já tem que olhar para uma dieta específica. Né? A Denise, a Benedita, não precisa de outra dieta. Só precisa ter confiança no processo. Ser constante. Então, aqui, ó. Sim. Vamos começar pelo intestino. Aqui está falando muito do intestino, tá? Esse teste. Vamos olhar para isso. Nós vamos conversar ali. Está falando muito do intestino aqui, ó. Do intestino e dos hormônios. Meus Intestino. hormônios devem estar péssimos. Isso. Aqui, ó. Isso, o intestino e os hormônios, principalmente os hormônios que são sintetizados no intestino, eles que controlam a fome, a saciedade e a queima de gordura. Então, se você não tem esse intestino, se ele está inflamado, você está com tudo isso desregulado. Aqui, ó, tudo desregulado. A gordura fica acumulada onde? Naquela região, naquela barriguinha ali. É. Então, aqui, olha, você come pouco e incha. Parece que esse teste está conversando com você, não parece? Eu falei, deu certinho para mim esse teste. Eu fui. Faz tudo certo e a balança não se move, Uh-uh. tá? Então, nós vamos olhar para isso também. Olha, a gente vai cuidar, você precisa cuidar do intestino primeiro, porque nenhuma dieta que você fizer vai funcionar de forma sustentável, se você não ir direto na fonte, tá? Então, nós vamos começar pelo intestino.
Isso. Então é isso, meninas. Então, cada uma de vocês tiveram o diagnóstico, né, que fala aí de vocês, como vocês entenderam que cada uma tem a sua individualidade. Eu creio que as meninas que entraram aqui, Adriane, você entrou agora, Adriane, entrou depois, o seu teste, ele deu a perfeccionista que se sabota, tá? É o mesmo teste da Virgínia, aquela pessoa que é 880, faz tudo certinho e depois qualquer deslize você desiste, tá? A Valéria, ela se conectou com das meninas aí do efeito sanfona, né, Valéria? Você não fez, mas se identificou. A Kênia, eu ainda vou estudar, porque a Kênia é nova na comunidade, eu vou estudar a Kênia. Eu acho que o seu pode ser alguma coisa relacionada ao emocional aqui, ou a perfeccionista. Vamos estudar. A Poliane, né, não fez, mas a Poliane está nítida, que eu já conheço. Eu já conheço há anos. A Poliane, ela está junto aqui com a Denise e com a Benedita, eu tenho certeza. Eu já faço a leitura de quem eu conheço, viu? A Maria Isabel, ó, não é porque você está aí como colaboradora que eu não posso ver. A Maria Isabel, eu vou ver como que deu o seu teste. Espera aí, tá? Maria Isabel foi a perfeccionista que se sabota. Tá vendo? Já teve resultado e está mantendo. A maioria de quem tem esse tipo de perfil, da perfeccionista que se sabota, não. São aquelas pessoas que venceu a perfeição, tá? Então, as meninas que deram esse mesmo resultado aí vai ter que vencer essa perfeição. A Aline, a Virgínia, vai ter que vencer isso aí, tá? Então, meninas, esse teste, eu falei com cada uma de vocês. Quem chegou depois vai assistir essa aula gravada. Foi só uma intenção de trazer para vocês essa nova consciência, tá? Lá nesse congresso que eu trouxe, né, para vocês, que eu fui lá fazer essa formação, essa atualização. Gente, o nutricionista, ele cobra 8.000 na consulta dele, 8.000 reais. Mas ele tem uma clínica. Nessa clínica, quem entra nessa clínica faz todos os exames dentro da clínica, passa pelo médico, passa pelo endócrino, passa pelo gastro, tem aquele exame lá de DNA, então tem tudo, faz um diagnóstico completo dessa pessoa, por isso que a consulta é 8.000. O cardápio dele, para vocês terem ideia, aquela dieta ciclada, quando eu fui ler o cardápio dele, eu falei assim, as meninas não vão fazer isso aqui, elas não vão comer isso aqui. Aí eu fui e coloquei algumas coisas, conheço vocês e também é da minha conduta, diferente do que ele programou ali. Mas não tem segredo. É tudo a mesma coisa. Não tem segredo. Não tem uma dieta que vai tirar vocês desse processo de que eu estou estagnada. Não tem uma dieta específica. A não ser no caso da Luzia aqui, que a gente vai resolver isso aqui. Foi ótimo, Luzia, você ter vindo. Foi ótimo você ter feito e ter vindo. Então, não existe promessa de dieta, não caia nisso. Não existe promessa de transformação, que vocês vão ser transformadas, porque padrão de comportamento não transforma, não muda. Você começa a entender o que acontece dentro da mente de vocês e vocês começam a ter o domínio, assumir esse controle. Olha, pega aí quem está começando agora essa mudança aí, né, 40 anos, 35 anos, repetindo esse mesmo padrão. Aí, do nada, ela vai se transformar numa pessoa diferente. Só Jesus tem essa capacidade de transformar as pessoas. Por isso que é tão difícil chegar na santidade. Porque para você ser santo, você tem que ser transformado. Você sabe que na história, né, bíblica foram poucos. Então, não caia nessa ideia de que vocês vão fazer alguma coisa, uma dieta milagrosa que vai trazer para vocês esse corpo dos sonhos
se vocês não entenderem o comportamento de vocês. Por isso que, além da nutrição, eu estou trazendo para vocês a mentalidade. Nesse congresso, tipo, eu falei para vocês, teve todo, cada um deu a sua contribuição. Nós precisamos de um gasto? Precisamos. Né? Eu procurei uma agora. Nós precisamos de um cardiologista de um certo tempo, né, determinado momento, né, se uma doença específica, precisamos. Se você vai fazer um risco cirúrgico, você precisa ali do teste do cardiologista. Por isso que eu falei que está tudo interligado hoje na live. Né? Nós precisamos do neurologista? Precisamos. Mas o que a gente precisa, por isso que está sinalizado hoje na live, a gente precisa é cuidar da nossa saúde mental. Não existe corpo perfeito, corpo saudável com a mente doente. E vice-versa. Não existe uma mente saudável se o corpo não existe ali, o corpo está todo danificado, a mente está toda zen, né? Se fosse assim, né, você está toda zen. Eu vejo tanta gente que é tão tranquila, mas eu olho assim para os hábitos alimentares, são totalmente. Por isso que terapeuta, gente, eu vejo tanto terapeuta acima do peso. A minha personal, Helene, ela é muito acima do peso. E ela me trabalha certinho. Ela trabalha, a minha ela trabalha certinho, eu e meu esposo, mas ela é muito gordinha. Aí eu fico olhando, né, assim, mas eu acho que é igual você está falando. Cada um tem o biotipo, né? Ninguém vai ficar igual, mas é igual você está falando aí. A gente tem que primeiro, igual você falou para mim quando eu iniciei com você, a gente tem que, como que fala? Tratar a mente, né? Primeiro. A gente tem que ter consciência e primeiro é mental, porque senão o resto a gente não vai conseguir ter Exatamente. consciência. Você E tem que eu ter aprendi, porque assim, eu conseguia manter. Eu estou mantendo. Eu nunca voltei para os 60. Eu fico nos 59, 800, 59, 60. Eu fico nesse meio aí. Igual esses dias agora mesmo. Eu estou com 59 reto. E assim, o meu percentual de gordura, igual eu acabei de ir na ginecologista, eu fiz várias baterias de exame, tá tudo bem, sabe? O meu colesterol tá bem, sabe essas coisas mais preocupantes? Aí eu falei assim, valeu tanto a pena ter te conhecido, porque assim, melhorou muito o meu, como que se diz? Minha qualidade de vida. Eu que bom, aprendi e estou conseguindo me manter. que bom. Eu fico muito feliz, você merece. Desde o dia que a gente se conheceu, né, eu falei assim, vamos olhar para isso, e você confiou em mim. Isso foi muito Pois bacana, é, essa confiei conexão. e eu tenho indicado muito. Igual tem uma pessoa que eu te indiquei, só que ela, é igual você falou aí, a pessoa não tem paciência e não tratou a mente primeiro, porque ela, eu ouvi ela esse dia, virou para mim e falou assim, ah, não, eu tinha perdido 800, mas eu tomei Monjaro. Aí eu falei, né, Mas sabe, eu não estou lutando contra o Monjaro, não. O Monjaro vai vir para ficar, gente. Sabe? vai. Mas esse Só tipo que de não adianta a pessoa trabalho, não estar com a mente boa, né, primeiro, porque não vai adiantar. esse tipo de trabalho que eu faço com vocês vai além do Monjaro, vocês podem ter certeza. Que isso aqui, Vai. Monjaro nenhum vai ter esse tipo de trabalho, sabe? Tem mais alguém que quer fazer uma contribuição para nós? Assim, falar algo assim que sentiu, principalmente através desse teste? Quer falar? Pode falar, tá? Hoje eu trouxe vocês para esse bate-papo e para a gente fazer esse diagnóstico aqui, tá? Pode sentir aí no coração de colocar uma Então, contribuição mesmo. Eliane, eu achei que o teste foi bom para mim, que deu certo, assim, que eu achei que tem que rever algumas coisas. E na live que você deu também, que eu assisti, aí eu vi que muita coisa também, assim, que você falou, deu certo também, porque eu penso no meu dia a dia, do que acontece, né? Igual, assim, uma coisa que eu tenho que regular é meus hormônios mesmo. Uma das coisas que eu sei que está bem desregulado. Eu acordo muito à noite,
sabe? Aí, às vezes, de manhã eu tô cansada. Às vezes, mesmo se eu dormir a noite toda, de manhã eu tô cansada. Então, eu acho que tem a ver com os hormônios. Aí, assim, deu certinho. Então, eu vou procurar agora fazer, ver meus testes de hormônio, vou ver se eu vejo isso, porque quando eu fiz, já tem um ano e pouco, que eu não voltei no médico, né? Só me passou aquele estradiol, né, em gel. Então, Uhum. agora eu acho que eu tenho que rever, porque eu acho que tá bem mais desregulado. Agora tá. Aí eu vi que quando você falou, a pessoa levanta cansado. Então, é isso, né? Que eu É. vi que deu certo também para mim. Às vezes eu acordo cansada e eu tenho muita indisposição. Lá no Congresso, gente, por isso que nós trouxemos esse conhecimento da nutrição integrativa, da medicina. Aquilo ali é a medicina integrativa, né? Porque justamente o que vai acontecer daqui a uns tempos com as pessoas que estão usando as canetas é exatamente aquilo ali, ó. Não cuidou da base, não cuidou do corpo como um todo, só tomou a caneta e emagreceu. Não, mas não cuidou do intestino, não cuidou. Ainda continua com os hábitos ruins, sabe? Então não adianta, o corpo vai adoecendo, Falhou. entende? O que eu quero com vocês, eu quero saber de vocês se vocês têm, principalmente quem tem uma dificuldade maior, quero que vocês sejam bem sinceros com vocês. Tem aí a fitoterapia, eu trouxe as fórmulas, a de fitoterápico. Até comecei a passar, eu passei para a Daniela. A Daniela ela está no grupo, mas ela é minha paciente individual. Aí eu passei para ela para ajudar, tá? Quem quiser fazer essa fórmula, eu posso deixar ali. Vocês olham se a sua conexão está falhando, gente. Está me ouvindo? Ah, tá falhando um pouco. Tá. Tá falhando. Então, se vocês quiserem, eu vou colocar ali a fórmula para vocês. Aí tem a fórmula que envolve o processo de ansiedade, tá? E a fórmula que vai ajudar no metabolismo também, para emagrecer, tá? Vou colocar no grupo, vou disponibilizar para vocês e vocês pedem para manipular. É um reforço, né? É um reforço que pode ajudar, tá? O que que vocês acham? É bom. Gosto da ideia. Tá, eu vou colocar É ali. bom, né? Aí vai ajudar, né? Porque o que que acontece? A mente de vocês vão trabalhar melhor, porque vocês vão acreditar nessa fórmula e vai fazer o que precisa ser feito. É a mesma coisa que acontece com o manjar. As pessoas do o manjar tira a fome, então como é que fala? Uma muleta, é uma muleta. O manjar tira a fome totalmente, a pessoa para de comer e emagrece. É a dieta. É a dieta. Então, o que vai acontecer com vocês tomando essas cápsulas aí do fitoterápicos? Que vocês vão ter mais uma confiança, porque não, tudo na nossa vida, a gente só tem sucesso, nós só seremos bem-sucedidas através de quê? Da confiança. Confiança na gente, tá? Nós temos que confiar no nosso potencial. Quando não dá certo, é porque você perdeu a confiança em você. Tá? Então, o que que vai acontecer? Vão manipular esses fitoterápicos, a confiança vai voltar e você vai fazer o que precisa ser feito, tá? É só isso que eu quero que vocês tenham consciência. Ajuda muito, porque a motivação, você fica motivada e vai fazendo as coisas. E eu não quero que vocês. Gente, eu não quero que vocês fiquem na comunidade. A comunidade é anual, mas eu não quero que vocês fiquem se arrastando, não. Eu quero que vocês estejam que nem a Benedita está agora, que nem a Denise está, a Maria Isabel. Eu quero que vocês estejam se sentindo bem com o corpo de vocês. Eu quero que vocês se sintam essa liberdade, não é nessa luta o tempo todo, não. Não quero isso para vocês. Eu quero para vocês o mesmo que eu tenho. O mesmo que eu tenho. E pode acreditar, tá? Muitas vezes, para muitas de vocês, um ano só não vai compensar, não. Vocês vão ter que ficar mais um ano, tá, gente? Vou ser bem sincera. A neurociências falam que é 2 anos
São 2 anos para vocês consolidar o resultado, a mente de vocês, através daquilo que vocês escolheu, das suas escolhas. São 2 anos. Tá? Isso eu digo para quem está aí com uma dificuldade maior, um conflito maior. Não é nem, eu não falo nem dificuldade, porque dificuldade ninguém tem. Conflito com a gente mesmo. E as nossas emoções nos sabotam muito. Hoje eu estava conversando com a Denise, que todas as vezes que acontece alguma coisa comigo, eu fico muito chateada, mas eu me saboto também emocionalmente. Tanto é que ontem eu fui tomar esse café porque eu falei, eu vou comer isso aqui porque, tipo assim, eu estava precisando de um conforto. Como vocês, como vocês. Só que eu consigo, na próxima alimentação, eu consigo rever isso. Então, nós temos que trabalhar essa base emocional. A gente tem que ter esse reforço. Todos Não, os sim, dias. Fala. verdade, Eliane. Tem que trabalhar esse emocional mesmo, porque assim, um monte de gente já falou comigo, você não toma Monjaro, que não sei o quê, já que você quer perder. Eu falo, gente, mas eu já estou na luta, já estou faltando só 3 quilos, eu tenho que, para chegar em 60, eu quero chegar em 60, aí eu tenho que cuidar de mim mesmo, do meu corpo, da minha mente, não adianta eu ir lá e tomar, e depois porque eu sei que vou errar, vou cair, se eu não cuidar dessa parte da saúde, de tudo, da mente. Aí você pensa assim, não, isso aqui resolveu, eu não vou fazer mais nada, né? Então, eu acho que tem que ser assim, cuidar mesmo do mental, do organismo, do intestino, de tudo. Não adianta eu tomar uma coisa e resolver, e depois, lá na frente, eu ter algum efeito que não, sei lá, que eu vou ter que lutar mais ainda, né? Resolve por um tempo, né? Depois Exatamente, vai. resolve por um tempo. Por isso que a comunidade para vocês hoje que requer conhecimento, gente. Vocês vão ganhar conhecimento. Tudo que vocês estão vivendo são as experiências que vocês precisam viver. Por isso que eu estou trazendo, além da nutrição, eu não estou trazendo só cardápios, eu não faço só dieta. Eu estou ajudando vocês a trabalhar o comportamento alimentar, que vai muito além, Isso. Eu né? aprendi, Helene, eu aprendi, igual você está falando, às vezes eu vou num café com as meninas, aí eu como alguma coisa, mas aí na próxima refeição eu sei o que que eu vou comer que vai me compensar, não sabotar e chutar enfiar o pé na jaca, mas com a consciência tranquila, eu vou, me diverto, tudo com elas, mas Fazer na outra escolhas, né? refeição eu sei me compensar. Eu aprendi É isso, a depois que eu... gente aprende a fazer escolhas, né? Então, as É, escolhas que a Eliane ensinou a gente, eu aprendi a fazer essas escolhas. E faço de consciência tranquila. e além de fazer as escolhas, você tem que aprender é, a, a pensar assim, né? Já, gente, eu posso corrigir isso na próxima refeição, né? Não é só comer, eu não estou falando aqui que Sim, vocês têm que fazer boas escolhas, só tem que comer as coisas da dieta. Pode comer por prazer também. Só que vocês têm que saber no momento que vai comer, tem que preparar este momento para comer, né? Aquilo que vocês gostam. Gente, eu como de tudo, Nem como, tá? agora eu como de tudo, sem ficar com neura, sabe? Querendo, ai meu Deus, eu tô comendo e a consciência pesada. Eu aprendi a fazer isso. Isso. E é essa liberdade que eu quero para vocês, né? Eu vou trabalhar muito para isso, para dar essa liberdade para vocês. Então, como eu falei para vocês, eu não vou mudar o comportamento de vocês, não. O comportamento de vocês é de vocês. São as crenças que vocês têm. Eu vou fazer uma formação agora no final do mês para trabalhar crença. Por isso que eu estou motivando vocês a terem resultado no mês, porque eu vou testar todo esse conhecimento. E esse conhecimento eu consigo testar ele no aluno, né? Então, eu vou presentear vocês com essa consultoria, né? Com esse tratamento aí da mentalidade, trabalhar com vocês as crenças, mas eu só consigo fazer isso com cada uma, né? Por isso que precisamos trabalhar aí a nossa motivação interna. Eu vou dar o meu melhor para eu poder ganhar uma consultoria e ter essa sessão da terapia, tá? Mais alguém quer falar alguma coisa? Boa noite, eu quero. Pode falar.
Então, meninas, meu recadinho aqui hoje é quando a Eliane falou que ia pro congresso de medicina integrativa, os meus olhinhos brilharam. Eu fico até emocionada, sou muito chorona, porque eu acho que o que nós temos para nossa vida é essa medicina integrativa, é aproveitar esses fitoterápicos, essas fórmulas que a Eliane tá dando aí para vocês, gente. Vocês não têm noção do quanto isso auxilia a gente não só na questão do emagrecimento, mas para a gente ter saúde. A minha mãe, eu até falei, algumas aí estavam no grupo ainda. A minha mãe tá fazendo um tratamento justamente com a medicina integrativa para a cura ou o retardamento do Alzheimer. E assim, tem 1 ano que ela tá fazendo o tratamento e a gente paga um valor muito caro, gente. E aqui na comunidade ele entra trazendo isso aí para nós praticamente de graça. Então, vocês que estão dentro da comunidade, gente, não deixa de fazer o que ela pedir para que vocês façam. Façam de verdade, confiem nesse projeto que a Eliane está trazendo para vocês, que ela está trazendo o melhor que tem hoje na medicina integrativa. Ai, obrigada, que linda, Maria Isabel. Muito bom contar com você, tá? Com a sua sinceridade, com a sua índole, né, natural. Eu me conecto muito, sabe, com pessoas assim. Deus só me envia as melhores pessoas, viu, gente? Por isso que eu falo que quem está na comunidade são escolhidas, tá? Vocês são escolhidas por Deus por estarem aqui, tá? E amo tudo isso. Maria Isabel, eu quero só corrigir você. O que eu trouxe da medicina integrativa, eu trouxe o básico, tá? Como você mesmo disse, inclusive para você que tem filho com autista, né? É extremamente importante. Isso vai além. Para poder fazer essas prescrições que vai ajudar, assim, tem que ter o curso de fitoterapia. É mais aprofundado. Eu trouxe aqui no processo de emagrecimento, que foi falado lá no curso, trouxe as fórmulas, mas assim, tem estudos específicos, tá? No caso da sua mãe com Alzheimer, então tem específico aí, tá? Tem um tratamento, um olhar aí bem diferenciado. E de fato ajuda muito. Eu trouxe porque é seguro, é para quem quer emagrecer, para quem está usando até caneta aí sem indicação de médico, sem nada, vai lá e compra. Então, a fitoterapia é algo que eu vou passar para vocês que eu confio, tá? Então é isso, eu vou pedir para vocês tirar a cama, tirar uma foto. Se alguém quiser fazer uma contribuição, pode fazer, tá? Eu vou ficar muito Eliane, feliz. oi, vocês estão Oi, me pode ouvindo? falar? Eu só queria falar rapidinho para Luzia, porque tudo que ela falou bateu com o que eu estava sentindo, que eu até comentei com você na época, né? E ela falou Uhum. assim: ah, deve ser meus hormônios, meus hormônios. E aí, Luzia, eu fiz todos os meus exames, foi só baixa de vitamina. Não precisei fazer reposição de hormônio, minhas vitaminas estavam muito baixas mesmo. Então, eu tô tomando injetável, eu ainda não terminei, mas eu já tive uma melhora muito grande. Bateu muito com o que você falou. Dormia mal, acordava muito cansada, sem energia. Então, acho que vale a pena você ver a questão das suas vitaminas, né? E aí, Eliane, em relação ao meu perfil, né, que deu aí, eu até tenho essa consciência de sair, eu até não chuto o balde, né? Falo assim, ah, já que eu saí, eu vou acabar afundando aqui. Eu tenho consciência de estar, né? Se eu sair agora, eu tento compensar com as outras, né? Com as outras alimentações. O meu problema é que eu não consigo falar não diante das festas, entendeu? Tipo assim, se tem coisa gostosa, eu tenho que comer muito. Eu não consigo ir ali comer um pouquinho que me satisfaz e pronto. Eu acho que eu tenho que ir comendo, comendo até não aguentar mais, sabe? Acho que o meu Uhum. problema está sendo esse. O meu psicológico nessa questão. Mas aí, por exemplo, eu vou numa festa, eu como muito, porque é tudo muito gostoso, né? Eu lembro sempre de você falando assim, ah, comer um pedaço de bolo. Para que comer de novo? Já comeu uma vez. Eu como duas, se tiver bom, como três, sabe? Então é isso que tá me atrapalhando.
mas no outro dia eu tenho consciência que eu tenho que voltar, né? E aí eu acho que é isso aí que tá me atrapalhando. E a questão que eu comentei mais cedo, a questão do cansaço à noite. Se eu tiver que chegar em casa, fazer uma sopa e qualquer outra coisa, eu já comi alguma coisa antes, sabe? Que às vezes não tá sendo o ideal. Eu acho que o meu resultado tá sendo atrapalhado nesse sentido. É o que eu não tô conseguindo. Eu acho que eu senti um pouquinho de cada perfil aí, eu acho que eu me enquadro em cada um, né? Questão da barriga inchada, igual a Luzia, eu me enquadro, que eu tô numa luta tentando descobrir isso, né? Nós estamos desconfiando Uhum. da questão da endometriose. A médica me passou um remédio, mas eu não tô conseguindo o remédio para manipular, sabe? Tá em falta. Tentei em várias farmácias, em Patos, fora de Patos, e não consegui. Então, eu acho que é isso, porque não tem condição, sabe? O tanto Sim, que de manhã eu tô de um jeito ideal, que eu falo assim, nossa, se eu ficasse assim, pronto, tava satisfeita. Quando chegar à noite, eu tô inchada. E assim, não comendo errado, entendeu? Durante a uhum. semana eu faço bonitinho, só à noite mesmo que eu tô te falando que eu tô tendo que me concentrar mais, assim, me adaptar mais e me esforçar mais. A verdade é me esforçar mais para eu não me sabotar à noite, né? Mas, por exemplo, se eu vou numa festa, é demais. Igual fui pro casamento do meu tio final de semana. Meu Deus do céu, tinha um carrinho de churros. Eu não fiquei satisfeita em comer um churros. Eu comi uns três, entendeu? Aí tinha doce, eu comi doce. Tinha bolo, eu comi bolo. Sabe? Então, assim, eu não consigo escolher uma coisa só e falar assim, não, eu vou ficar só nessa quantidade. Eu me extrapolo. Sim. Então é isso aí que nossa, que tá me pegando, sabe? Que eu falo, meu Deus do céu, eu tenho que falar não, não posso, é essa quantidade, eu já provei, pronto, acabou. Mas ainda não tô conseguindo. Eu acho que é algo que tá atrapalhando meu resultado, sabe? Porque assim, de uma forma geral, eu tô mantendo. Um pouquinho que eu queria cair, que era na questão do meu abdômen, é onde que eu não vejo resultado. Porque meu peso não é muito, né? O restante, assim, do meu corpo eu sou satisfeita. A questão é só do abdômen mesmo, que eu queria secar mais um pouquinho, e é onde tá me atrapalhando. Sim, e hoje, quando você me falou sobre isso, eu até te sinalizei, né, Renata, sobre o intestino na modulação, né? Até te falei sobre Pois é, é, as intolerâncias que está causando esse estofamento. Não é é, gordura. Quando você falou assim, eu só preciso perder a gordura abdominal. Eu falei assim, Renata, temos que rever as intolerâncias. não, assim, a questão da modulação eu já fiz e não melhorou, entendeu? Eu já tomei é, Lumbrigueiro e não melhorou. Eu já fiz de tudo. Aí o dia que a médica falou assim, Renata, a inflamação que a endometriose causa, ela tem, né, de dar essa distensão. Aí ela falou, eu vou Sim, te passar o remédio. Só que eu não consegui esse remédio ainda, sabe? Tá em falta. Todas as farmácias que eu entrei em contato falou que o princípio ativo tá em falta. Então eu tô esperando, sabe? Deixei, como se diz, o pré-aviso em todas. A hora que chegar, me avisa. Porque não sei, sabe? Se eu tenho alguma intolerância ali que eu ainda não descobri. Ou se é mesmo a questão da endometriose. O que que é? Porque não tem condição. É certamente muito. quando você começar a tomar a medicação fitoterápica aí, o manipulado, você já vai ter uma boa resposta, tá? Você fala desses que você vai passar para nós? Não, é esse que a sua médica passou para Ah, a tá. endometriose. Sim. Aham. Tá? Porque tem relação, sim, dos seus sintomas com a inflamação, porque é uma inflamação constante. Eu tive É. uma aula de endometriose, eu vou dar uma revisada nessa aula de lá do congresso, Renata, eu vou te passar aí algumas coisas, tá? É que ela falou, é uma inflamação crônica, ela não melhora, né? Então não tem cura, né? Ela deixou bem claro. Então esse remédio é para dar uma desinflamada mesmo, Uhum. mas é um negócio que eu vou ter, né? Não tem Isso. cura.
Por isso que quando você come alguma coisa, principalmente açúcar, farinha, você inflama, Inflama, e muito, Exatamente. muito. É um negócio tá? muito, muito estranho, sabe? Assim, porque, igual, por exemplo, eu assisti algumas palestras e aí falava, né, da desbiose, né? Que é justamente isso. Essa médica que eu ouvi, ela ainda falou. São pessoas que tá de uma forma de manhã e à noite tá achando que tá grávida de 3 meses. É esse a sensação que a gente tem, né? Aí eu falei, Uhum. gente do céu, mas eu já fiz essa modulação, não tô sabendo, sabe, resolver esse problema, que é o que me incomoda, a questão da minha barriga. Porque o Isso. restante eu não posso emagrecer mais. Eu nessa Não, altura, não. né, eu Pode não não. posso, eu vou sumindo, né? Mas assim, eu Mas tô vamos mais olhar. focada, tô com mais energia, agora eu tô fazendo personal 3 vezes por semana, certinha, tô indo 7 horas da manhã, que você sabe que eu não ia nunca Uhum. na vida. E eu tô indo, porque eu tenho que levar o João Pedro na escola, então já aproveito e vou com energia, sabe? Assim, tô indo só tomando um pré-treino. Não tô tomando, que eu falava assim, ó, eu tenho que tomar café, que senão eu desmaio. Lembra de falar, né? Eu Isso, não isso. posso. Não, Agora já não tô tem tomando mais só essa esse crença. pré-treino e tô indo, sabe? Faço. Eu chego aqui em casa, esse pré-treino até me sacia. Eu só tomo café porque é a minha refeição preferida. Também, igual Uhum. você. Eu adoro tomar café. Eu prefiro ficar sem o almoço do que tirar o café. Então, eu tomo por prazer. Mas que falar assim, ó, tá com fome? Eu não tô. Eu ficaria pro almoço tranquila. Muito bom, Renata. Eu agradeço a sua contribuição. Eu acredito que vai ser muito bom para a Luzia ter ouvido o seu relato. E as meninas também, gente. Olha que bacana que a Renata colocou aí. Eu como 2 vezes mesmo. E é isso, por isso que eu falei Obrigada, para Renata. vocês. É a vida de vocês acontecendo. Não adianta vocês fugirem disso, esconder isso de vocês. Vai esconder de É, vocês mesmo. Então, o que eu trouxe para vocês hoje também é consciência. Quando você se conhece, você se liberta, tá? Então é bom você conhecer os seus hábitos, onde que você está errando, para você ir o quê? Controlando, tá? Excelente isso. É isso que eu quero para vocês dentro da comunidade, é essa consciência. Por isso que eu falo com vocês, gente, vamos ter consciência. Às vezes vocês pensam assim, mas eu não estou aqui para poder ter consciência, eu estou aqui para emagrecer, né? Por isso, pô, emagrecer, você vai lá e toma um já que você emagrece. Agora eu quero ver isso aqui que a gente está ganhando, ó. Isso aqui que é riqueza. É aqui que verdade. está a nossa liberdade. É isso aqui que eu estou dando para vocês, tá? Tá bom? Então, todas vocês, eu quero que vocês tenham, é isso, consciência é tudo, exatamente. A consciência, ela faz com que você te direciona para fazer melhores escolhas. Quando você ganha consciência, você faz boas escolhas. Quando você se conhece, você faz boas escolhas, tá? Então vamos encerrar, porque depois vocês vão ficar muito tempo aqui. Eu sei que muita gente tiveram que compromisso e adorei. Olha que aula que bacana, tá? Estão todas aqui, a maioria, né? A maioria que participam mais. Vou pedir para vocês tirarem uma foto aí, Marisabel, quem puder tirar e colocar lá no grupo, tá bom, meninos? Vamos fazer a pose? Faz a pose que vai ter que fazer de 2 fotos. Tá. Eu até consigo aqui, porque tô vendo a carinha de você, eu não tô vendo só da Renata. Só que acontece, Eu não tô a dando minha conta de luz, arrumar. tá? Eu não tô dando conta de arrumar minha foto. Já mexi aqui de todo jeito e não tô entendendo. Mas deu certo, meninas. Obrigada pelo tempo de vocês, tá? Muito bom, Marisabel arrasou aí. Obrigada, viu, Marisabel? Obrigada a você. Você é um presente na minha vida e na vida das meninas da comunidade, tá bom? Então, grande Ok. beijo e amo tudo isso, tá? Conte comigo Obrigada, sempre. obrigada, Renata. Beijo. Obrigada. Obrigada. Beijo. Boa noite para todos. Boa Boa noite. noite. Boa Boa noite. noite, meninas. Bom descanso.